Gente boa de Araraquara, é sempre bom a gente vir aqui e rever fisionomias que a gente já se acostumou a ver quando a gente vem. Então é muito agradável isso. E permutar com vocês essas vibrações de simpatia, de apreço, que fazem com que a gente fique realmente satisfeito de ter vindo. Ir para casa alegre de ter vindo e querendo repetir cada vez mais. Então todos esses anos em que a gente está ligado ao Consolador, nada mais é do que uma coisa boa que aconteceu na vida da gente. E então quando a gente recebe um convite para vir aqui, a gente não perde a oportunidade e aceita antes que eles arrependam. É verdade. Quando a Francisca me passou uma mensagem para mim, eu rapidamente você pode deixar que eu vou. Não pode perder essa oportunidade, não é? Mas é coisa interessante. A gente já está na doutrina há muitos anos. Até eu brincava com a Francisca, porque embora não pareça, a Francisca é muito mais velha do que eu. É verdade. Eu sou de 30 de agosto de 33 e ela nasceu um mês e alguns dias antes de mim. Quer dizer, isso na eternidade é uma diferença danada, né? É uma diferença danada. Mas isso aqui é bom, não é? A gente saber brincar, saber ter essa amizade, essa coisa gostosa da gente entender as pessoas, compreender as pessoas e estar junto delas, trocando e permutando essas vibrações tão agradáveis de amizade, de fraternidade, que felizmente reina entre nós espíritas. Mas, por ser espírita, isso me lembra alguma coisa. Há muitos anos atrás, eu era bem jovem ainda, mas já labutava, já trabalhava na doutrina há algum tempo, e uma pessoa conhecida minha um dia perguntou para mim assim: Almeida, você é um cara que eu considero inteligente, você é um cara que tem ideias interessantes, se destaca na escola, uma coisa e outra. Eu não entendo como é que você pode ser espírita. Não é? Mas por que você não entende? Porque, na verdade, é uma coisa para mim tão absurda, tão ilógica, quer dizer que a gente volta aqui para conversar com os que estão aqui ainda, dizer coisas que para mim não cabem dentro do Evangelho, não cabem na igreja, não cabem em lugar nenhum, e você é assim. Eu disse para ele o seguinte: olha, faça um raciocínio ao contrário. Se o Almeida, como você diz, é inteligente, é dedicado, é isso e aquilo, a doutrina espírita não deve ser coisa ruim, porque senão ele não estaria envolvido nela. Pense de maneira diferente, não é? Não pense pelo lado achando que a gente, como é que pode ser espírita? Pense de um jeito diferente. Puxa vida, o espiritismo deve ser uma coisa boa, porque eu conheço gente boa que está na doutrina espírita. E vocês todos conhecem uma porção de pessoas que estão aqui presentes e algumas que aqui não estão, que são espíritas. Então, a gente vai se perguntando, por que a gente é espírita? Qual a razão que fez com que nós sejamos espíritas? Para mim foi muito interessante, e eu respondi para ele naquela ocasião: olhe, eu me tornei espírita porque eu tinha muitas dúvidas antes. Quando eu perguntava, por exemplo, para o sacerdote: escute, por que aqui na Terra há tantas diferenças? Por que uns sofrem, outros são felizes? Por que uns têm saúde e outros estão doentes? Porque os hospitais estão cheios de algumas pessoas, às vezes com doenças irreversíveis, e outros estão aí nas praças esportivas, praticando esporte de uma maneira tão sadia, ou então nos salões de baile, rodopiando ao som de valsas, de uma maneira alegre e feliz. Por que será que isso acontece? E questionava, no caso, o sacerdote. Ele parava, pensava e dizia o seguinte: olha, tem coisas que não é dado a nós saber.
coisas que Deus sabe o que faz, como faz, mas que nós não podemos entender como é que ele faz isso e por que faz. Eu falei, puxa vida, mas que Deus misterioso é esse, que não me dá uma razão lógica para a gente entender o ser humano. Então o que nós estamos fazendo aqui na Terra, se caso a gente não sabe por que isto nos acontece, aquilo não acontece, porque nossa casa às vezes é um lugar de extrema felicidade, de alegria, de paz, e outros lares estão em completa guerra, degladiando-se esposa e esposo, filhos, às vezes degladiando-se em lutas tanto orais como também às vezes até físicas. Por que alguns estão tão alegres e felizes e outros às vezes tão tristes? O que leva alguém a desistir da vida? Pelo caminho do suicídio, e outros lutam pela vida de uma maneira tremenda, agarrando-se a ela de qualquer forma e querem viver. E o sacerdote não sabia me explicar. Mas se caso o senhor, que estudou para isso, que fez teologia durante tantos anos, o senhor que está sempre ligado à prece, ligado ao atendimento dos seus fiéis, o senhor não sabe me dizer isso? E eu tinha aquela dúvida, aquela pesquisa, até que por algum motivo chegou às minhas mãos algum livro de doutrina. E eu comecei a ler e comecei a sentir e ver naquelas páginas daqueles livros um sentido completo, absoluto. Comecei a ver as obras básicas de Kardec. E ali ele me explicava todas aquelas minhas dúvidas, me dizendo que eu era um espírito que não havia nascido ao mesmo tempo que os outros espíritos, que nós estávamos nessa caminhada em direção a uma coisa que ele chamava que os livros chamavam de perfeição. Estávamos nessa busca, e alguns nessa busca se adiantavam mais que outros, enquanto outros ainda ficavam presos ao passado, ainda estavam imaginando coisas terríveis às vezes, para tentar explicar aquilo que eles não encontravam explicação. Mas a doutrina foi tão boa, foi tão salutar, que eu comecei a entender perfeitamente o problema da dor, o problema do sentimento, as razões da família, porque algumas famílias parecem que eram visitadas pela dor constantemente, em que havia desentendimento entre pai e filho, às vezes incompatibilidades entre a filha e os demais elementos da casa. Mas a doutrina me explicava completamente, e me dizia o seguinte, que o lar onde nós estamos inseridos, o lar é uma escola, onde nós aprendemos ao longo dos anos, e às vezes esses anos se prolongam por muitos e muitos, a gente vai aprendendo coisas que a gente não imaginava. Vai aprendendo, por exemplo, da importância de nós fazermos a reformulação dos nossos sentimentos, de nós fazermos o tratamento interior das coisas que nós sentimos e que nós pensamos, sabendo que alguma coisa nos fala o seguinte: você não pode desejar o mal de ninguém, embora você não goste dele. Pode ser que a companhia dele não seja uma companhia agradável, mas isso não faz com que você não goste dele. Ele tem a vida dele, você tem a sua. E então a gente foi entendendo coisas que eu não encontrei explicação em outras religiões. Isso a doutrina foi trazendo para mim aquela segurança e o entendimento de Deus melhor do que eu entendia. Confesso para vocês que até hoje eu não entendo ainda Deus. Ainda não dá para mim entendê-lo na sua plenitude, na sua enorme perfeição, que a gente está tão longe de alcançar. Mas começo a compreender que ele deve ter mecanismos engendrados pela sua perfeição, capazes de fazer com que cada um de nós seja conhecido. Jesus conhece cada um de nós pelo nome, coisa que a gente não sabe.
Ao chegar aqui, por exemplo, quantos companheiros que a gente reviu a fisionomia, reconheceu a fisionomia, mas como é que é o nome dele mesmo? Jesus não tem esse problema. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe onde nós moramos. Ele sabe a nossa família como é que é. E Ele consegue, dessa forma, dar para nós muito mais e melhor do que qualquer outro. Jesus é uma perfeição porque para nós é enorme. Tanto assim que às vezes as religiões confundem Jesus com Deus. Acham que Jesus é Deus. E daí então, os Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, Jesus não é Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Mas é um irmão tão sábio, que nós perto dele, é como se nós fôssemos crianças ainda balbuciando as primeiras sílabas, as primeiras palavras, diante de tudo aquilo que nos é desconhecido e que nós temos que aprender de alguma forma. Então vejam que coisa interessante, a doutrina conseguiu trazer para mim essas noções, essas orientações que fazem com que eu fosse entendendo a mim mesmo, fosse entendendo as minhas imperfeições e fosse entendendo aquilo que eu tenho de bom. E quando a doutrina me falou isso, aí eu vi que eu podia fazer algumas mudanças na minha vida, no sentido de tornar as coisas cada vez mais conhecidas, mais familiares para nós. É tão interessante a gente pensar desse jeito e verificar que realmente o progresso é contínuo e infinito. Contínuo e infinito. Às vezes nós pensamos aqui, não é? Poxa vida, mas a terra é uma miséria, a terra é uma tristeza, estamos lá com aqueles povos, um guerreando contra o outro, nunca houve paz efetiva no mundo, sempre alguém estava guerreando com alguém, sempre alguém estava querendo matar o próximo. Isso sempre aconteceu na terra, não houve paz na terra ainda. Aliás, Jesus preveniu, não é? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Quando ele nos trouxe ensinamentos maiores, sabia que as pessoas ainda presas a um passado, arrastado, preso a pensamentos e a concepções já obsoletas, ainda insistiriam em querer fazer permanecer esses conhecimentos como se fosse a verdade maior. Ah, mas a coisa não acontece desse jeito, porque dia a dia as coisas vão mudando. Dia a dia as coisas vão se modificando. Cada um deve fazer a sua análise própria, verificar a sua vida, como eu era, como eu sou, como estão as coisas para mim. Será que eu estou melhorando? Será que eu aprendi alguma coisa? Eu ainda persisto naqueles conceitos errôneos que eu vivia no passado. Será que eu ainda participo daquela fase em que nós deveríamos retribuir a espada com a espada, a agressão com a agressão? Será que nós não atingimos ainda aquilo que Jesus preconizou há 2000 e tantos anos atrás? Perdoai. Quantas vezes, mestre, tenho que perdoar? 70 vezes 7 vezes, ou seja, 490 vezes. Temos que perdoar a alguém que nos ofende. Quando a gente começa a contar, antes de chegar nos 50, 60, a gente já se esqueceu da ofensa e está tudo certo. Essa é a técnica. Essa é o que a doutrina ensina para a gente. Não tome essas resoluções precipitadas, que às vezes a adrenalina que está circulando no seu corpo te obriga às vezes a uma reação menos pensada. Dá tempo ao tempo. Aprenda a escolher na criatura com a qual você está se relacionando, na criatura que faz parte da sua vida. Procure ver nela qualidades que você gostaria de ter, mas não tem ainda. Vamos encontrar sempre qualidades que nós não temos, mas que precisamos ter, precisamos lutar por isso, não é? Agora, nós temos que viver deste jeito que nós estamos, convivendo com pessoas boas, com pessoas não boas.
Temos que conviver com gente de má índole, com gente de boa índole. Faz parte do nosso conviver, faz parte do nosso aprendizado. Aí é que a gente vai pensando o seguinte: por que será que alguns têm essa atitude, às vezes impensada, agressiva, violenta às vezes, para com os seus semelhantes? Às vezes aquilo que deveria ser pai e mãe vivendo uma vida que deveria ser de paz e de amor, às vezes mutuamente se agredindo. Por que será que às vezes aquele filho rebelde é aquele que está sempre na nossa casa nos avisando que não vou com a sua cara, não gosto de você? E onde está a razão disso? Pergunte para o sacerdote que vocês quiserem, e ele não vai saber dizer para vocês por quê. Vai dizer: são coisas de Deus, nós não entendemos. Mas a doutrina entende. A doutrina entende que quando nós estamos na nossa casa, no nosso lar, nós estamos fundamentalmente numa escola, que é vivida todos os dias e em todos os momentos, que é o aprendizado da vida. É o aprendizado da gente se respeitar, de querer bem uns aos outros. E aquelas colocações que Jesus fez através dos seus evangelhos vão ganhando força, vão ganhando aparência, para que a gente entenda que ele estava certo. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Veja como ver perdão é importante. É muito importante. Tem até uma historinha que contam do Chico, não é? Que o Chico, certa vez, ele passava sempre por uma rua em direção ao trabalho que ele tinha, onde ele era um escriturário. Ele passava, e esse trajeto dele passava sempre em frente a um bar, onde rapazes, homens, estavam lá tomando a sua bebida, gargalhando. E quando o Chico passava na outro lado da rua, eles sempre brincavam: ô Chico, já vai fazer a sua macumba? Que hora que você vai voltar? Está muito trabalho hoje, é isso e aquilo. E aquilo deixava o Chico extremamente amargurado. Ele falava assim: meu Deus, eu vou indo para o meu trabalho de coração aberto para fazer bem aquilo que eu faço, e ainda tenho que ouvir essas pessoas falando essas coisas. Isso é insuportável, eu não consigo suportar isso, não é? E Emmanuel falava para ele: Chico, perdoar sempre. Mas quantas vezes, Emmanuel? 70 vezes 7 vezes foi o que o Jesus falou para nós. Aí o Chico falou assim: tá bem, concordo, não tem discussão. E o Chico passou a começar a contar. Passava no primeiro dia, alguém falava alguma coisa e falou: 1, 2, 3, foi. E assim 490 dias iam se passando, e ele ia somando, na esperança de que quando chegasse no 491, aí ele ia responder. Aí eu vou dizer para ele o que é ser bom e o que é ser ruim. Chegou no 490, o Chico falou assim: é hoje. Hoje nós vamos acertar essas contas, não é? E Manuel, preocupado com o Chico, falou: mano, Chico, o que você está pensando, Chico? Porque hoje eu já perdoei 490 vezes. E hoje eu posso revidar, porque eu estou de acordo com o Evangelho. Chico, você não entendeu o que está no Evangelho, Chico. O Evangelho, Jesus falou que era 490 vezes por dia, Chico. Não era na vida inteira. Era num dia você tinha que perdoar essas 490 vezes. Aí você pode xingar, você pode falar o que você quiser. Mas não é isso aí durante toda a vida. O Chico resolveu falar: não revido mais. E quando ele pensou em não revidar mais, ele percebeu que as ofensas pararam de funcionar. Pararam de ser agredido oralmente pelas pessoas que estavam no bar, não é? Que passaram a ver nele aquela pessoa tal, puxa vida, coitado desse homem, nós damos da paz para ele, porque ele passa todos os dias do mesmo jeito, nunca respondeu para nós, e nós ficamos perturbando e pararam de ofendê-lo. Então, veja que interessante. A hora que o perdão surgiu no coração do Chico, também cessaram as ofensas, cessaram as brincadeiras.
E ele passou a ter então entendimento do que era perdoar. Aquele sentimento que a gente tem, muito gostoso, muito bom. E eu garanto para vocês que a gente vai vivendo experiências ao longo da vida que confirmam exatamente isso. Eu tenho um caso pessoal que bastante, para mim, foi uma lição que eu tive que foi muito boa. Me permitam contar para vocês. Eu era cliente do Banco do Brasil, que é na Vila Prado e tal, e 4 horas fechava o banco, cerrava as portas. E aquele dia eu tinha que fazer um pagamento importante no banco. Mas chovia demais. Eu estacionei meu carro a uns 50 metros de distância, que era onde eu encontrei o lugar, e fiquei aguardando. Quando faltava aí uns 5, 6 minutos para o banco fechar, eu resolvi enfrentar a chuva aí, porque eu não podia deixar de pagar. Quando cheguei lá, o porteiro estava com a porta fechando, já estava encostando a porta. Eu não tive dúvida. Toquei o pé na porta, travei a porta, porque falei, por que agora não vai deixar eu entrar? Ah, vai, né? Estava pronto, o barraco estava formado. Aí, quando começou aquela discussão, entra, não entra, pode, não pode e tal, o gerente que estava lá dentro, vindo aquela confusão, e ele conhecia a gente, então ele chegou lá, o que está acontecendo tal, eu expliquei para ele, o guarda retrucou tal, aí o gerente me levou lá para dentro, me atendeu, recebeu o que tinha que receber, e falou assim, vai em paz, hoje tem dias que a gente não está bem mesmo, vai em paz, está tudo certinho. Quando eu ia saindo do banco, eu saí batendo o pé no calcanhar, batendo firme o calcanhar no chão e olhando para o vigilante daquela maneira, está vendo, né? Vê se eu paguei ou não paguei, né? E ele pegou, ele se recolheu na sua função e aguentou. Eu fui para casa, mas fui para casa com o meu coração apertado, aquilo estava me incomodando muito. E eu falava assim, puxa vida, uma porcaria de pagamento me deixou nesse estado de alma, nesse estado de espírito, né? Por que eu fui fazer essa atitude tão impensada? Eu podia ter chegado, conversado com ele, explicado a ele, mas não, já meti o pé na porta. E assim eu fui para casa. Minha esposa, quando eu cheguei em casa, ela olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Mulher tem uma sensibilidade para essas coisas que é impressionante. Eu falei, não aconteceu nada, né? Mas como não aconteceu? Estou vendo o que aconteceu, porque você não é assim. O seu semblante está diferente, não é? O que ocorreu? Aí eu expliquei para ela o que tinha acontecido, mas aquilo tinha me feito muito mal. Eu estava me sentindo muito mal com aquele episódio. Ela falou assim, mas não sofra por isso. Amanhã você levanta, depois da hora que o banco abrir, vai lá no banco, conversa com o guarda, pede desculpa para ele, conversa com ele um pouco e pronto, você vai ficar bem. Eu pensei, é assim mesmo que eu vou fazer. Assim, e foi com essa decisão. No dia seguinte, peguei meu carro, fui novamente, passei na frente do banco, tinha uma porção de lugares para estacionar, mas eu não vi nenhum. Passei, porque não queria ver lugar nenhum para me estacionar. Passei, aí voltei para casa. Ela falou para mim assim, você não foi ao banco. De cara já me deixou derrubado, né? Porque eu não tinha ido mesmo. Aí eu falei, puxa vida, eu não fui, não tive coragem. Eu falei assim, puxa vida, eu estava certo, agora ainda vou ter que pedir desculpa para o homem ainda, apesar de dar certo, né? Vou pedir desculpa para ele, não é? Ela falou assim, mas custa alguma coisa? Fala, pede desculpa, você se livra do problema. Se ele tiver problema, fica com ele, o problema não fica com você. Você se livrou do problema. Falei, mulher inteligente. É isso mesmo que eu vou fazer. Aí no dia seguinte eu fui decidido a conversar. Cheguei lá, tal, entrei no banco assim meio sem jeito e falei para ele assim, olha, eu vim aqui só para te pedir desculpa daquele incidente que a gente teve. Eu estava nervoso, o senhor precisava pagar, o senhor não me deixou entrar, eu fui agressivo, fui mal educado, o senhor me desculpa. Ele olhou para mim e falou assim,
Ainda bem que o senhor reconheceu que estava errado. Aquilo subiu de novo. A que chegou aqui, não deixei de passar. Não deixei passar. Falei, não vai subir. Vai baixar outra vez. E eu não respondi nada para ele. Falei, não, você tem razão. Falei para ele, você tem razão, eu realmente não fui legal com você, mas me desculpa, me perdoa tal. Ele falou assim, seu doutor, não se incomode com isso. O senhor não imagina que todo dia temos problemas aqui na entrada? Todo dia tem problema. Se eu fosse sofrer pelos problemas que eu tenho aqui sempre, eu já tinha morrido de tanto raiva que eu passo. Então, não liga para isso, seja meu amigo, nós somos amigos, tal. Vamos esquecer tudo isso. E assim foi. Quando eu voltava ao banco todos os dias, ele era o primeiro a me cumprimentar. E assim, então, passaram-se os dias. Até que um dia eu cheguei ao banco, ele não estava no banco. Perguntei por ele. Não, ele saiu do banco. Ele agora, está trabalhando numa outra firma, e não sei aonde. Ele está trabalhando em outro lugar. Assim passaram mais de mês. Eu fui abastecer meu carro num posto de gasolina. Lá em São Carlos tem um lugar lá que chama... hoje não existe mais. Hoje é o Savenago, que tem um supermercado lá. Mas naquele tempo era uma cooperativa de produtores agrícolas que tinha lá. E tinha um posto de gasolina para servir as pessoas que eram sócias lá, não é? Então eu cheguei lá para me abastecer. E quando eu olho lá no outro prédio, na porta lá, estava lá o nosso amigo fardadinho, fazendo o seu trabalho. E falei assim, puxa vida, olha aí, eu vou bater um papo, eu vou dar um alô para ele. Mas eu não cheguei a mudar 2 passos, ele de lá já agitou a mão para mim. Tudo bem, tem que lá, tal. Aí eu fui lá, batemos um papo amigo, gostoso, tal. Ele me abraçou, eu abracei e fui embora. Gente, e se eu não faço isso? Se eu não tenho uma mulher que tinha sabedoria para me explicar aquilo, eu ia continuar com aquela minha raiva, com aquela minha decisão de não querer me humilhar. E tinha guardado aquele problema para mim o resto da vida, talvez, não é? Quando eu resolvi de uma maneira tão simples, tão fácil. Ali nós temos um amigo. Se quando eu partir para o plano espiritual, se porventura encontrar com ele lá no plano espiritual, estejam certos que nós vamos nos cumprimentar. Oi, estamos aqui de novo. E vamos nos cumprimentar de uma maneira muito agradável, muito gostosa. Ao passo que, se caso eu não tivesse pedido aquela desculpa, até hoje aquilo ainda estaria me amargurando no coração, cutucando o meu sentimento. Então veja como é bom. Quando alguém tem algum problema com a gente, e você é o primeiro a chegar para a pessoa e falar bem, olha, fulano, não vale a pena a gente estar com esse desentendimento, vamos nos entender, me desculpem se eu te ofendi, tal, vocês não imaginam como isso é bom. Porque se eu perdoo ele, eu estou livre do problema. Agora, se ele não me perdoar, o problema passa a ser dele só. Só ele tem problema. Eu não tenho mais, porque eu perdoei realmente e faço isso de coração. Então, ele vai ficar com o problema. Esse problema não me pertence. Até por uma questão de inteligência, a gente tem que fazer isso, né? Aliás, dizer que se o malandro soubesse quanto é bom ser bom, ele seria bom ainda que fosse por malandragem. Ele seria bom ainda que fosse por malandragem, nem que fosse para se dar bem na vida, mas ele faria isso. Então, entendamos isso aí. Como é que as coisas acontecem? Como é que nós estamos aqui, por exemplo, trocando essas ideias, vocês pacientemente estão me ouvindo, não é? E o que está fazendo isso aqui? Faz com que em torno de cada um de nós está transparecendo, para quem tem olhos de ver, para quem tem evidência, em torno de cada um de nós existe como uma silhueta acompanhando o nosso corpo. Isso chama-se aura. A aura de cada um de nós revela os nossos sentimentos, revela como nós somos na verdade. Aqui na Terra, a gente pode enganar um ao outro, sabe? A gente pode passar um verniz na cara de pau que a gente tem às vezes,
e enganar as pessoas, né? Não, pô, o cara é legal, o cara é bacana, tal, né? Já vi esse caso, vocês observarem os comícios políticos, as declarações políticas, vocês vão ver como é que eles são hábeis em passar verniz. Porque você fala assim, poxa, o cara tem ideias brilhantes, né? E às vezes é um safado sem vergonha, mas a gente acha que ele tem ideias brilhantes, que ele vai resolver o problema nosso e do mundo inteiro. Por quê? Porque nós estamos apenas vendo a parte externa. Nós não estamos vendo aquilo que nós chamamos de aura da pessoa. Porque essa aura, para os médiuns videntes com essa habilidade, com essa capacidade, e também para os espíritos de uma maneira geral, quando eles olham para um espírito ou olham para nós, eles já sabem quem nós somos. Por quê? Porque está desenhado em torno de nós a nossa aura. E a nossa aura tem uma coloração especial, dependendo dos nossos sentimentos. A aura de uma pessoa boa é sempre agradável de ser vista, é sempre agradável de ser apreciada. Ela tem contornos firmes, certos. Ao passo de que uma pessoa de mau sentimento, uma pessoa que tem ódio, que tem raiva, esse contorno da sua aura é irregular. É uma coisa toda tremida e com cores desagradáveis de se ver. Cores desagradáveis. Então, para um espírito, não adianta a gente querer enganar, porque a gente não engana. Porque ele tem essa habilidade de, vendo a nossa aura, saber quem nós somos. Aí, não adianta a gente querer falar bonito, não adianta a gente querer saber dourar a pílula do jeito que a gente quer, porque eles sabem quem nós somos. Está visível isso. O que acontecia com Jesus? Quando Jesus estava em qualquer ambiente, ele sabia dizer logo quem ele estava lidando. Quando ele lidava com uma pessoa que era pecadora, o que ele falava? Ele curava a pessoa e dizia: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Olha isso. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, não adianta a cura vir se eu não mudar interiormente quem eu sou, se eu não transformar o meu coração em sentimentos bons, em sentimentos agradáveis, sentimentos de amor ao próximo. Então, vá e não peques mais. É a recomendação do Cristo. Tão claro, não é? Mas vocês ouvem, porventura, essas frases serem repetidas por aí, nos templos religiosos que estão por aí? Não houve. São frases que não são exploradas. O que nós exploramos, às vezes, nessas igrejas que a gente vê por aí, não é? Exploramos a confiança que é explorada no sentido de nós sermos grandes doadores, ou então submetermos aqui essa situação a outra situação. Então é preciso que a gente veja na doutrina espírita esse aspecto. Vejam agora no começo da palestra, nós todos sendo convocados para participar de uma atividade boa, festiva, para quem gosta de carne, para quem gosta de churrasco, está uma maravilha. Mas com isso, a gente está contribuindo para resolver o problema de pessoas que nós nem conhecemos. E nisso está o valor das nossas atitudes. Ajudamos sem olhar a quem. É aquela história. Não saiba a mão direita o que faz a esquerda, ou a esquerda o que faz a direita. Eu costumo usar a forma porque pode ter algum canhoto e ele vai fazer, não é comigo. Então, é dos dois jeitos serve, dos dois jeitos vale, sabe? Desculpe, Deus, eu brinco com as coisas, mas é verdade, é sério. É sério. Então, a gente então vê que as palavras de Jesus têm esse significado profundo que fazem mudar as nossas maneiras de ser, a nossa maneira de viver. Importante isso aí. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês, que em casa, na nossa casa, todos nós temos obrigação de transformar os nossos lares em escola, em hospital, em tudo aquilo que vai ajudar-nos a construirmos alguma coisa de melhor. Como é que a gente faz isso?
é com boas palavras, é com bons gestos, é sendo verdadeiros, é sabendo amar a pessoa que está próxima de nós, porque o próximo é quem está próximo mesmo. Então, como é que a gente pode amar o próximo se a gente às vezes é mal educado para com um filho ou para com a esposa? Ou vice-versa, não é? Não pode. A gente tem que ser dessa maneira, desse sentimento verdadeiro de perdão, de amor ao próximo, de querer o bem das pessoas. E quando sabemos que alguém não está bem, a gente começa a sentir aquela vontade enorme de fazer com que ela melhore. Sabemos que uma pessoa está passando por um momento difícil, seja ele de qualquer natureza, vibrarmos em benefício daquela pessoa. Não nos importa quem é ela, não nos importa. A gente tenta fazer isso e quer fazer isso para que todos possam estar bem, para que todos possam estar felizes. Saibam então que nós podemos criar na nossa casa, naquele ambiente onde nós vivemos, um lugar aprazível, gostoso de estar lá, onde você entra e já percebe que o ambiente é salutar, que o ambiente é sadio. Ao passo que tem lugares que você entra e você recebe aquele impacto, né? Nossa, não quero ficar aqui muito tempo, quero ir embora. Quais os lugares menos vibração pior? A gente costuma citar logo assim, os bares, por exemplo, né? Os lugares onde se consome bebida alcoólica em maneira excessiva, os lugares onde se fala somente de coisa errada, se fala mal de um, se fala mal do outro, se fala mal da família, se fala mal da mulher, se fala mal de tudo. Não tem uma palavra, uma palestra construtiva num bar. Aí fala assim, pô, mas quem que gosta de ficar num lugar desse? Ninguém gosta. Tem gente que gosta e gosta muito. Eu tinha uma pessoa de minha família que gostava de um bar e bebia. E eu falava para ele assim, fulano, como é que você consegue ficar no bar escutando aquele papo furado, aquelas coisas horrorosas, horas e horas e horas? Ele falava para mim assim, é uma delícia. Se eu pudesse, eu morava lá. Ou seja, a pessoa se sente bem de acordo com o que ela é, com o ambiente onde ela está. Quantas vezes a gente punha ele no carro e levávamos ele para o centro para ouvir a palestra e tomar um passe? Quantas vezes a gente fazia isso? Ele chegava, a cadeira parece que tinha formiga, né? Porque ele virava para um lado, virava para o outro, não estava bem, estava incomodado aí naquela situação. O que acontecia? Quando você menos percebia, ele sumia. Tinha ido embora, estava na esquina, estava conversando, sei lá fora com não sei quem. Ou seja, estava afinado não com aquele ambiente. Aquele ambiente era desagradável para ele. O ambiente bom dele era o bar, era onde se fazia essas coisas. Agora, sofria as consequências? Claro que sofria. Teve tuberculose, morreu de uma maneira desagradabilíssima, muito, muito triste mesmo. Por quê? Porque a vida dele foi assim, bagunçada, triste e tal. Então a gente tem que pensar nisso, gente. Fazer com que a nossa casa seja um lugar onde todos possam entrar lá e falar assim, puxa, mas que lugar gostoso. Como é gostoso aqui a gente está aqui. Aqui o ar parece que é diferente. O ar não é tão diferente. O que é diferente é o ambiente fluídico que impera naquele lugar. E cada um de nós que está aqui, desse local, estamos colocando para fora de nós essas vibrações. Estamos formando aqui aquilo que os hindus chamam de egrégora. O que é egrégora? É o ambiente espiritual onde nós estamos imersos. Onde nós estamos imersos. Então, isso é a somatória do ambiente espiritual de cada um de nós, dividido pelo nosso número. É interessante isso. É uma média. Então aqui o ambiente pode ser extremamente salutar, médio ou ruim, dependendo de quem está aqui. Daí a nossa responsabilidade.
de quando formos fazer uma coisa no centro, por exemplo, nos prepararmos para ir ao centro. Nos prepararmos espiritualmente, em todos os sentidos, na alimentação, nos nossos sentimentos, nas nossas mentes, nas nossas leituras, no nosso trato com as pessoas que nos circundam. Temos que fazer dessa forma. Aí vamos ao centro e a gente olha, mas que gostoso, não é? Fisionomias sorridentes, pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que passam a vibrar. Por quê? Porque neste momento, não tenham dúvida alguma, existem centenas de espíritos, amigos, benfazejos que fazem parte do corpo espiritual desta casa, que estão visitando a cada um de nós, examinando cada um de nós e vendo quais são as nossas necessidades, vendo o que nós precisamos, o que dá para consertar, o que não dá para consertar, o que é nossa prova, o que não é nossa prova. Estamos sendo visitados. Aí a gente vem ao centro e vai para casa feliz. Muitos vêm tomar o passe. Não estou dizendo, eu digo a ponta para baixo, mas não estou dizendo aqui lá da casa. Em qualquer casa espírita, não é? Vai tomar o passe, chega lá, toma, sente-se melhor, sai de lá, volta ao seu dia a dia comum, aos seus problemas, não faz nada para mudar, não faz nada para se modificar, e voltam os problemas. Ele vai 1, 2, 3 vezes, eu me senti melhor, mas não resolveu nada, tudo volta tudo outra vez. Vocês devem saber, conhecer casos assim. Eu tinha um caso no COEM, que é o Centro de Orientação e Educação da Mediunidade, um japonês, o Kazu. O Kazu era um cara legal para conversar com ele, bonzinho, mas ele tinha sérios problemas de comportamento. Gostava de dar umas voltas, era casado e nem sempre era aquela pessoa amável e amorosa para com a esposa, para com os filhos. E o Kazu começou a frequentar o COEM e revelou-se um bom médium, com a sua faculdade mediúnica muito interessante, muito boa. Ele participava dos nossos trabalhos e quando acabava o trabalho ele dizia o seguinte para nós: eu não sei o que acontece comigo. Durante o trabalho eu tenho as comunicações, eu tenho uma vontade enorme de ser bom. Mas quero mudar, eu não quero ficar desse jeito, eu quero ser cada vez melhor. Depois eu vou embora, aí vai passando, eu volto a ser o Kazu que eu era. Por isso, porque ainda não conseguiu vencer aquilo que é dele, aquele sentimento, aquelas coisas que fazem parte do seu eu. É preciso luta, é preciso trabalho, é preciso dedicação, e aprender as técnicas que a doutrina ensina de como fazer isso. Não é fácil. Amar o próximo, orar com sinceridade, vibrar em benefício de quem precisa, isso faz parte da técnica, e é uma coisa que se aprende, é uma coisa que se acostuma. Basta nós sermos os nossos primeiros vigilantes, aqueles que mais cuidam de nós mesmos, que olham para dentro de si e falam: não está bem, precisa mudar, precisa modificar, e faz força para isso, acaba mudando, acaba modificando cada vez mais. Veja que coisa interessante. Então eu gostaria de deixar, as horas já nos falam que estamos na hora já de terminar, estamos até passando. Ela é brava. E então temos que terminar, mas eu gostaria de deixar esse recado para vocês, que a gente pode ser feliz, pode ser feliz. Gente, vocês não imaginam quanto eu sou devedor aqui na Terra, quanto eu sou devedor para com Deus, para com a espiritualidade amiga. Eu tenho 92 anos. 92 anos, eu não tenho uma dor no meu corpo. Eu durmo a noite inteira. Me dou bem com todo mundo me trata bem e eu trato bem a todo mundo. Isso é uma coisa tão gostosa de ser assim. Quando você é feliz? Eu sou extremamente feliz. Eu sou extremamente feliz. Ah, mas você então não, já não devia estar aqui na Terra, né? Mas quero que ela está aqui. Eu gosto de viver. Eu gosto de estar em relação com os meus companheiros, no centro especialmente. Então, a gente tem que amar a vida, porque a vida é a oportunidade que nos é dada
de fazermos mais rapidamente aquilo que na espiritualidade às vezes demora muito mais. E quando nós temos, na nossa contabilidade divina, nós temos conta por acertar, gente, é aqui que nós vamos acertar as contas. É aqui que nós vamos acertar a conta. Não adianta reclamar do mundo. Não adianta reclamar do mundo. Porque o mundo é aquele lugar que nós merecemos. Não merecemos o diferente. Seja o regime político que tiver vigente naquele local, tal. Se estamos implantados, nós estamos precisando de passar por isso. E é muito interessante. Essa é uma frase da doutrina. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Você vai para o endereço que você precisa estar. Ok? Gente, obrigado por vocês terem me ouvido. Espero que vocês levem de mim a melhor impressão, porque eu consigo pelo menos enganar vocês. Porque eu estou encarnado ainda, né? Se eu tivesse desencarnado, vocês iam olhar e falar, esse cara não é nada disso. Mas ainda dá para enganar, então eu quero que vocês me queiram bem, porque eu amo a todos vocês e desejo de todo o coração que vocês sejam muito felizes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que os lares de vocês sejam aquele local aonde Jesus teria vontade de bater na porta e dizer, eu estou aqui.